Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje vim comentar mais dois capítulos, brevemente, do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, tá? Vai ser o capítulo 10 e o capítulo 11, mas antes de começar o vídeo, curta, comenta aí, compartilhe e se inscreva no canal. Me ajude, tá? Pra gente continuar fazendo os vídeos aqui de qualidade pro canal, tá bom? Tô terminando o livro. Como eu terminei o capítulo 11, falta aproximadamente 120 páginas e eu termino. Ele tem um total de 420 páginas por aí. Eu tô na 306, tá? 305, 306. Então bora comentar rapidamente. Eu fiz uma colinha aqui bem breve, porque tem muita coisa e é muito interessante. Esses dois capítulos foram muito interessantes. Todos são, na verdade todos foram. Mas esse foi muito bom. Ele pega para testemunhas oculares e tal. Como saber se é verdadeiro e tal. Essas coisas a gente vai discutir um pouco aqui. Então a gente começa pelo capítulo 10, que ele fala... O título é: Temos depoimentos de testemunhas oculares sobre Jesus? Questionamento. Aí ele cita Simão Pedro, o apóstolo. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vida do nosso Senhor Jesus. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Tá? Esse versículo você encontra em 2 Pedro 1,16. Eu decorei porque eu estava dando um devocional e eu acabei citando essa frase muito boa. Enfim, para começar, bora lá. Eu vou citar Lucas, tá? Que foi um dos discípulos dos apóstolos. Lucas escreve o próprio livro de Lucas, o doutor Lucas, né? E também o livro de Atos. E é muito interessante porque o livro de Atos, nos 16 últimos capítulos, ele tem 84 fatos comprovados pela arqueologia. Tá? Eu até anotei aqui. E eu vou citar 3, pelo menos. 3. Vamos pro 9. Daqui, ó, ele trata assim, ó. Ele vai numerando. Do 9 ele fala: a grafia correta do nome Troide, 16, versículo 8. Vamos pro 20. A referência a uma sinagoga em Atenas, 17 e 17. E por último, 27, uma sinagoga em Coríntios, 18 e 4. Então, lembrando, o livro de Atos, escrito por Lucas, ele tem 28 capítulos, né? Dos 16 últimos, a gente tem 84 fatos comprovados pela arqueologia, tá bem? E depois disso, ele vai tratar um pouco sobre se o Evangelho de Lucas é um evangelho, tá? Aí ele trata uma folha só dá uma folha, e é isso. Beleza, a gente sabe bem claramente que o Evangelho é muito bem documentado, né? Talvez por ser doutor, ele tenha esse cuidado maior com os detalhes. E se a gente prova, por exemplo, que o Evangelho de Lucas é evangelho, né? É verídico, e Mateus e Marcos basicamente têm quase a mesma história de Lucas, então eu já infiro se um é verdadeiro e as outras histórias são iguais, são semelhantes, ou melhor, são iguais, né? Só vai mudar algumas divergências que eu vou tratar um pouquinho aqui, que isso é de extrema importância ter essas divergências. Então, se eu tenho a mesma história, então é verídico. Se um é verídico, então possivelmente o outro também é verídico, né? Certo? Porque é a mesma história. Depois ele vai tratar sobre o Evangelho de João. Ele trata sobre também alguns fatos comprovados e alguns que seria tipo assim, historicamente possíveis. Tipo assim, incoerência, tipo, não faria sentido ele colocar isso no texto ou fazer aquilo se não fosse verdade. Então, vou pegar o 3 aqui. A arqueologia confirma o lugar correto do Poço de Jacó, 4:6, do livro de João. O 14. É improvável que a acusação de Jesus estar possuído por demônio seja uma invenção, 7:20.
E eu vou pegar uma lá pro final. Vamos pegar o 49. É provável que a execução tenha acontecido fora da antiga Jerusalém, como diz João em 19:17. Isto garantiria que a cidade sagrada judaica não fosse profanada pela presença de um corpo morto. Deuteronômio 21:23. Tá? Então são fatos, historicamente, muitos já que ele citou, são provados arqueologicamente, por exemplo, como o Poço de Jacó, mas outros são possivelmente prováveis, porque não faria sentido, sabe? Pra que botar isso? Pra que fazer isso durante a história, sabe? Pra que citar isso? E ele cita aqui. Aí ele também cita alguns personagens, por exemplo, da Bíblia, citados na Bíblia, que são citados por autores não cristãos, né? Então, Joséfo, Tácito, Plínio, né? Suetônio, Luciano, Celso, um bocado, tá? E a maioria dos citados, desses historiadores, né, basicamente, que vão citar alguns reis, algumas figuras públicas como os sumos sacerdotes, essas coisas, a maioria deles são o Flávio Joséfo, melhor, a maioria dele é o Flávio Joséfo, né? Se você for ver aqui, ó, Joséfo. Então aqui é interessantíssimo, tá? Termina aqui também. Certo? Acho que daqui é isso. Eu finalizo esse capítulo falando que o Novo Testamento tem pelo menos 30 personagens confirmados pela arqueologia. 30. Se eu estivesse contando uma história, estivesse inventando um cristianismo, né? E eu estou citando, tem pelo menos 30 personagens. Pelo menos algum deles, ia desmistificar essa mentira. Se fosse, sabe, se eles estivessem inventando. As próprias pessoas de lá fazeriam algo para desmistificar, né? E perceba que quando Jesus, o corpo de Jesus some, eles querem, né? O próprio texto, ele não iria escolher se fosse uma mentira, né? Mas o próprio texto deixa claro que eles queriam. Não. Fala que os apóstolos pegaram um corpo e tal. Tá no texto, cara. Então, essa ideia não é nova. Essa ideia já é do tempo de Jesus. De tentar desmistificar a ressurreição dele. Tá? Que é o mais importante. Que Jesus existiu é fato. A gente prova por cópias. Eu já mostrei pra vocês. Cópias, isso é o maior número de cópias. A gente tem autores não cristãos citando textos bíblicos e a existência de Jesus, né? Por consequência. Então, o Joséfo, todo que eu citei aqui, Suetônio, um bocado. Então, um bocado. Pais da igrejas do 1º, 2º século, por ali, citando também textos bíblicos, ou seja, você vai montando quebra-cabeça e vai montando a Bíblia. Basicamente, a Bíblia que a gente tem hoje. O quebra-cabeça, né? A gente não tem a cópia original. Possivelmente pode ser que ela tenha destruído, mas possa ser que ela tenha sido destruída, mas isso não afeta, tá, na credibilidade da Bíblia, porque a gente tem cópia, porque a gente tem citação de pai da igreja, porque a gente tem citações de historiadores não cristãos, tá? Tudo isso corrobora. E ou ela pode ter sido destruída ou ainda não encontrada, tá? E pro 11, as 10 principais razões pelas quais sabemos que os autores do Novo Testamento disseram a verdade. Eles citaram bem assim: por que os apóstolos mentiriam? Se eles mentiram, qual foi a sua motivação? O que eles obtiveram com isso? O que eles ganharam com tudo isso? Foi incompreensão, rejeição, perseguição, tortura e martírio. Que bela lista de prêmio. Peter Kreeft, eu acho que é assim, não sei muito bem. Muito fato. Deixa eu passar aqui para minha colinha. Não tem muita coisa não para citar aqui, tá? Mas ele vai citar 10 razões. Eu vou citar só os títulos, tá? Mas eu cito no final
Deixa eu pegar alguns pontos que eu botei aqui. Por exemplo, divergência. Por que eles disseram a verdade? Divergência, são testemunhas. Eles divergem um pouco. Por exemplo, se você for ver em um evangelho, vai falar que um viu um anjo. No outro, vai falar que um viu 2 anjos. Eita, refutei a Bíblia. Refutei. Falso. Um viu um, outro viu 2? Não, cara. Tinha 2. Só que um decidiu citar um. Por quê? Talvez porque era mais chamativo. Porque ele quis. Não sei. Se a gente fosse contar, imagine eu e você, fosse contar uma mesma história, um acontecimento, certamente a gente não iria contar a mesma coisa. Muito bom. Um exemplo seria de um acidente. Se, beleza, veio aqui, a gente, sei lá, tá aí você na rua e aconteceu um acidente. Você possivelmente poderia citar o acidente em si e eu poderia citar o que aconteceu antes. Olha, eu tava andando com meu amigo, não sei o que, e aconteceu que o carro bateu. Ou até outra coisa. Eu falar, olha, o cara tava vindo numa velocidade e ele acabou freando e a força de atrito, sei lá, eu vou por algo mais técnico, algo mais... Depende muito do público, depende muito do que eu quero frisar, depende muito da pessoa também. Então, essas divergências necessárias, porque são pessoas diferentes. Se fossem iguais, aí teria um sério problema, porque são pessoas diferentes, com profissões diferentes, citando coisas com exatamente mesmas palavras. Então tem coisa errada aí. Parece que eles combinaram. Então essas divergências são necessárias. Não é refutações. São divergências complementares. Ou seja, são complementares. A gente complementa, a gente lê um e o outro e a gente vai entendendo. Outra coisa, nessa própria citação do capítulo, eu morreria pela história da Chapeuzinho Vermelho? Você morreria? Mas espera, não é só eu. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4. São vários cristãos, são vários apóstolos morrendo pela história do Chapeuzinho Vermelho. Olha, que coisa, mas não é somente levar pedrada, degolação, pailha, Morreria por uma história da Chapeuzinho Vermelho? Você morreria por uma história que você... Ainda mais, essa história da Chapeuzinho Vermelho não foi nem eu que inventei. É uma história que eu mesmo inventei. Imagina, eu inventei uma história. Inventei e eu vou morrer por ela. Dou minha vida. Dou minha vida. Mas não é somente eu. Não é somente eu. É o meu amigo. É a minha mãe. É o meu pai. É o meu avô. É a minha avó. Morrendo por uma história que eu inventei. Que eu inventei. Então, tipo, não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido. Tem algo errado aí. Tem algo errado. A não ser que eles fossem realmente testemunhas oculares e eles vão dar vida pela verdade. Aí sim, faz sentido. Outra coisa, a crença deles. Eles vinham de uma crença muito forte, judaísmo e tal, não sei o que, lei. Mas eles acabaram mudando tudo isso, cara. Né? Eles acabaram mudando tudo isso. Então, aconteceu algo. Alguém mudou verdadeiramente o pensamento daquelas pessoas. Quem foi? Quem foi? É isso. Eu vou citar os títulos e a gente terminou esse vídeo. O primeiro das 10 razões seria: os autores do Novo Testamento incluíram detalhes embaraçosos sobre si mesmo, né? Eu não sei se eu vou lembrar como é que eles... ele tratou aqui um pouco. Se eu tô contando uma história para alguém, eu não vou me fragilizar, entendeu? Eu tô contando uma história, eu tô inventando uma história. Eu não vou me fragilizar. Então eles falam que eles eram tolos, covardes, duvidavam. Eu tô contando uma história, tô inventando uma história. Então, certamente, eu não vou me fragilizar. Eu vou fazer que eu sou o cara, Superman e tudo. O segundo seria: os autores do Novo Testamento incluíram detalhes embaraçosos e difíceis de Jesus. Então, por exemplo, ser considerado fora de si, desacreditado pelos seus próprios irmãos, é visto como enganador. Se eu estou inventando uma história sobre alguém que é muito poderoso, certamente eu não botaria isso. Eu só botaria coisas perfeitas. Perfeitas. Porque eu quero que as outras pessoas acreditem, cara. Então eu não vou colocar isso daqui.
chamado de endemoniado, de louco. O terceiro seria, os autores do Novo Testamento incluíram as exigências de Jesus. Então, tipo, sobre adultério, né, de olhar para o próximo, olhar para a mulher, desejar e tal. Amar os inimigos e tal, essas coisas. Então, exigências que vão contra a nossa própria natureza. Cara, eu amo o meu amigo, o que eu conheço. Agora, amar quem eu não conheço, amar meu inimigo, cara, como assim, meu irmão? Contra a nossa natureza, algo totalmente novo. Os autores do Novo Testamento fizeram uma clara distinção entre as palavras de Jesus e as dele. 5. Os autores do Novo Testamento incluíram fatos relacionados à ressurreição de Jesus que eles não poderiam ter inventado. Aí eles falam de primeiras testemunhas, que seriam as mulheres que tinham plenas descredibilidades. Como que eu estou inventando uma história e vou botar mulheres que é descredibilizada? A não ser que aquela história seja verdadeira. A convenção de sacerdote e tal. Os autores do Novo Testamento incluíram em seus textos pelo menos 30 pessoas historicamente confirmadas. 7. Os autores do Novo Testamento incluíram detalhes divergentes. Eu falei para vocês também. 8. Os autores do Novo Testamento desafiam seus leitores a conferir os fatos verificáveis, até mesmo os fatos sobre os milagres. 9. Os autores do Novo Testamento descreveram os milagres da mesma forma que descrevem outros fatos históricos, por meio de um relato simples e sem retoques. E por último, os autores do Novo Testamento abandonaram suas crenças e práticas sagradas de longa data, adotaram novas crenças e práticas e não negaram seu testemunho sobre perseguição ou ameaça de morte. Então, basicamente é isso. Né? Ele vai tratar mais um pouco aqui, mas é isso. Né? Eu vou concluir aqui com a conclusão do livro. Contudo, a despeito de todas as evidências contrárias a eles, os céticos ainda têm fé nisso aqui, né? Tipo, tem fé que, tipo, tá, beleza, tem isso, tem aquilo, o testemunho tá, mas será que Jesus não enganou? Tem isso, né? Que depois eu vou trazer no próximo capítulo. Uma vez que as evidências fazem praticamente impossível concluir que Jesus foi uma lenda ou que os autores do Novo Testamento eram mentirosos, alguns céticos apegam-se à única possibilidade restante. Os autores do Novo Testamento foram enganados. Sinceramente, acreditaram que Jesus ressuscitara dos mortos, mas estavam errados. Essa é uma possibilidade que trataremos no capítulo seguinte, tá? Vai ficar para o próximo capítulo. Então a gente já tem plena convicção que a gente tem cópias suficientes, que essas cópias ajudam a corroborar com a verdade, certo? Porque a gente sabe que o testemunho foi verdadeiro, então a cópia é verdadeira. Cópia verdadeira, citações de pai da igreja, citações de autores não cristãos. E o testemunho, como eu falei, já é verdadeiro por diversas características que a gente citou, né? Divergência. Eles acabaram de mudar suas próprias crenças que vinham de longa data. Morreriam por uma mentira e outras coisas, né? Incremento de conteúdos, de coisas assim que tipo, para que ele botou isso numa história que é inventada, a não ser que aquilo tenha acontecido verdadeiramente. Então, se o testemunho é verdadeiro, as cópias vão ser verdadeiras, tá? E se a cópia é verdadeira, tudo é verdadeiro, então o Novo Testamento todo é verdadeiro. Tudo baseado na arqueologia da história, tá? Então, quanta fé você tem para não acreditar nisso? Para não acreditar no Novo Testamento? Bora, meu amigo. Jesus morreu por ti, por você e por mim. Os seus pecados fez a separação entre eu e Deus. Só que Jesus veio à Terra para nos salvar. Basta você aceitar. Até o próximo capítulo. Será que Jesus realmente enganou os discípulos? Bora ver, né? Talvez eu não traga somente um capítulo, eu traga 2, né? Eu tô trazendo mais para adiantar.
porque senão vai ser muitos e muitos vídeos, tá? Curta, compartilha, comente, já deixa logo seu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tamo junto.